O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Sagrado Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má e perversa. Ela busca um sinal, mas nem o sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens dessa geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos perdoe de todos os nossos pecados. Amém. Amém. Jesus aqui está sentenciando a sua geração. E Jesus diz assim que a geração que ele estava tendo que conviver, suportar, era uma geração perversa. O que significa perversidade? Perversidade é justamente aquele coração fechado para valores, para as coisas boas, e aquele coração que quer buscar mais as coisas mundanas do que as coisas de Deus. Esse é um coração perverso. Eu que trabalho com jovens dependentes químicos, com jovens que caíram na perversidade, eu digo que quando o jovem começa o seu processo de perversidade, é exatamente quando ele começa aquele processo de desobediência aos pais. Os pais sempre têm valores para transmitir para o filho. O pai e a mãe sempre querem o melhor para o filho. E você que é pai, você que é mãe, sabe disso. O quanto que você sempre tentou levar para o filho para o bom caminho, e às vezes o filho é meio rebelde, acaba fazendo muitas coisas que você não quer. Agora, como é triste, gente, quando uma pessoa se fecha totalmente para os valores, quando o filho não está nem aí mais para o que o pai e a mãe diz. E muitas vezes a gente ouve pais dizendo: padre, quanto mais eu falo, parece que pior está ficando. É porque quando o filho chega em casa, muitas vezes basta a mãe perguntar onde o filho estava. O filho às vezes até tapa os ouvidos e diz: mãe, não começa. Ele está com o coração totalmente pervertido. Ele está buscando as coisas do mundo. E olha o que Jesus está dizendo: geração perversa. Ou seja, uma geração que tapou os ouvidos para a palavra de Deus. Uma geração que também está totalmente fechada para os valores. Gente, a nossa geração não está muito diferente da geração de Jesus. Talvez até digo que nós estamos até um pouco pior, porque vocês estão vendo coisas, não só eu, mas que, como dizia minha mãe, até Deus duvida. Pessoas que estão simplesmente buscando a satisfação, né? Então as pessoas hoje cada vez mais buscando os prazeres, a droga, as dependências, muitas vezes até mesmo o curtir a vida. O importante é curtir a vida, o importante é eu fazer da minha maneira, né? E aí a gente começa até a desvirtuar alguns valores bíblicos. Hoje se fala das famílias modernas, por exemplo, né? Que não é mais aquela família católica, cristã, que o pai e a mãe são aqueles que orientam os filhos, e muitas vezes tem que usar até da vara, conforme diz a Bíblia, que significa a correção. Não, hoje em dia os filhos, se duvidar, estão tendo até mais direito do que os pais. O pai já não pode mais chegar junto com o filho, porque aonde já se viu o pai e a mãe ser rude demais, né? A gente começa a ver a juventude
que desobedece o pai e a mãe, já desde criança, assim. A gente vê filhos que saem sapateando, e eu já vi crianças chamando o pai e a mãe pelo nome, nem de pai e mãe chama mais. O que a senhora está falando aí? Quer dizer, peitando o pai e a mãe. Jesus amado, eu fico imaginando que, me lembro uma vez a minha mãezinha, eu estava pregando para as famílias, e minha mãe veio me pedir perdão. Logo após a minha pregação, ela disse: filho, você falou tanto dos pais que tem que, às vezes são rude demais, né, com os filhos. E eu quero pedir perdão se às vezes eu fui rude demais com você. E eu disse: mãe, eu estou falando aqui até de violência, quando o pai e a mãe acabam partindo para violência, como vocês têm visto, às vezes pai e mãe que não sabem formar os filhos, acaba deformando os filhos. Agora eu disse: mãe, todas as vezes que a senhora levantou a mão para mim, nenhuma das vezes que a senhora precisou chegar junto comigo foi de graça. Todas as vezes eu mereci. Às vezes que eu fiquei pensando atrás da porta, que a senhora me colocava lá de castigo, quando a senhora me cortou o videogame, às vezes um puxãozinho de orelha. Hoje tem até uma música que diz: um tapinha não dói, puxão de orelha também não dói. Isso corrige. Eu não estou aqui instigando ninguém à violência, mas para dizer que o pai e a mãe que tem valores sabe até onde vai, né? Porque às vezes o pai e a mãe nem bater ele bate, ele é só uma palavra um pouco mais rígida e um tapinha na bunda, a criança fica assustada e ela acaba sabendo: opa, eu não posso fazer isso. Às vezes tem que parar para pensar um pouco, vai ficar aí atrás da porta para você pensar no que você fez. Sabe, gente, quando o filho vai começando, vai caminhando mais na obediência, muitas vezes porque ele precisa ser corrigido, e aí a gente começa a perceber como que Deus age, né? Repara se você não está vivendo uma situação na tua vida nesse momento, por causa da sua perversidade do passado, talvez Deus começou a podar você. Esse sofrimento que você já passou não aproximou mais você de Deus? Porque é impressionante como que as pessoas hoje veem a Deus pela dor, gente. Eu tenho visto muito mais pessoas se converterem pela dor do que por amor. É verdade. Eu estou chegando a uma conclusão de que a minha palavra, aquilo que eu prego, é muito mais forte quando a pessoa está sofrendo. Quando uma pessoa marca uma direção espiritual com o padre, porque ela chegou num ponto que não tem psicólogo, psiquiatra, nem médico nenhum que consegue resolver, então eu vou falar com o padre agora, que é só por Deus. É naquela hora que a pessoa dá ouvido, porque ela está sofrendo, e eu percebo nitidamente Deus podando ali, Deus podando. O Senhor diz assim como aquele povo se converteu com a pregação de Jonas, porque Jonas, como a gente viu na primeira leitura, ele na cidade de Nínive, ele conseguiu converter aquele povo chamados ninivitas, porque era um povo que estava enterrado no pecado. Mas com a pregação de Jonas, eles começaram a buscar mais penitência, começaram a voltar-se a Deus. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo da quaresma. A cor roxa da quaresma significa penitência. O roxo significa o luto, quer dizer, a morte para as coisas desse mundo e a vida para Deus. E eu encerro aqui fazendo uma pergunta para você. Não precisa me responder. Isso você vai responder para Deus depois. Qual é a área da tua vida que você está mais pervertido e que você precisa voltar? Qual é a área que você mais se perverteu? E não adianta Deus falar. Não adianta você ouvir um padre falando numa santa missa. Não adianta Deus tentar tocar o teu coração, que você já se fechou. Perversão é isso, é se fechar. Volte para Deus, filho. Volte para Deus, filho. Nós estamos num tempo propício para isso. Quaresma é tempo de arrependimento, é tempo de fazer jejum, tempo de fazer penitência, de voltar-se a Deus. Que o Senhor possa nos ajudar você que está em casa, você que está aqui no santuário, a voltar-se para Deus, porque eu tenho certeza, se você se voltar a Deus, Deus com certeza vai se voltar muito mais a você também. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.